Muito bem, vamos lá. Nós vamos aqui para o nosso Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. Entraremos aqui no capítulo número 4, Pluralidade das Existências. Um dos títulos, trava-língua, que nós temos aqui de Kardec, ele fala sobre as existências, não únicas, mas existências no plural, ou seja, várias existências que nós vamos vivendo. Ele traz aqui para nós diversos tópicos: a reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais e ideias inatas. Bom dia, Andréa. Então aqui o título que Kardec apresenta para nós é sobre as diversas existências que nós temos. É preciso que nós conheçamos inicialmente esse universo antes de falarmos especificamente sobre reencarnação, porque para nós o entendimento de reencarnação, o entendimento do progresso que o espírito faz através dessas existências, esse entendimento ele é muito tranquilo, é muito claro para todos nós. Claro que nós não falamos sobre, Está bom então, Angelina. Nós não tratamos dos detalhes do processo reencarnatório, porque ainda faltam muitas informações para que a gente tenha um entendimento melhor sobre esse conceito, porque a gente sabe que o espírito retorna ao mundo material e através da reencarnação, depois ele volta para o plano espiritual através da desencarnação, e nesse ciclo contínuo, embaixador, sua câmera está ligada, atrapalha o pessoal aqui com o celular. Então, beleza, valeu. Então, a vinda do espírito para o plano físico e o retorno para o plano espiritual, nós temos esse entendimento. Agora, como isso se dá, nós lembramos que cada espírito tem ali as suas próprias necessidades, os seus próprios objetivos, Então, cada espírito vai vivenciar uma experiência bastante particular. Para a gente poder trazer uma ideia um pouco mais ampla a respeito da reencarnação, de modo geral, a gente vai recorrer aqui ao nosso chat GPT, em que eu fiz aqui algumas perguntas e nós vamos então analisar um pouquinho, respostas bastante interessantes para nós, trazendo uma visão geral que vai além da doutrina espírita, porque é importante a gente conhecer aquilo que nós temos de entendimento geral, a partir de culturas, a partir de tradições e crenças, para aquilo que o Espiritismo tem, que chega para nós através dos ensinamentos dos Espíritos. Então eu coloquei aqui como tema inicial, como questão inicial, para que ele explicasse a crença na reencarnação. Ele coloca para nós assim: a crença na reencarnação é uma ideia central em várias tradições religiosas e filosóficas ao redor do mundo. Ela sugere que, após a morte de um ser humano, sua alma ou espírito é renascido em um novo corpo, muitas vezes em uma nova vida terrena. Aqui estão algumas das principais características e explicações dessa crença. Primeiro, o ciclo de renascimento. A reencarnação é frequentemente vista como parte de um ciclo contínuo de morte e renascimento. A alma passa por diferentes encarnações, acumulando experiências e aprendizados ao longo do tempo. Quer dizer, algo bem relacionado com aquilo que a doutrina espírita orienta. Segundo, justiça cósmica e karma. Muitas tradições que acreditam na reencarnação também enfatizam a ideia do karma, que é a lei de causa e efeito. Acredita-se que as ações, intenções e comportamentos de uma pessoa em uma vida afetam sua próxima encarnação. Assim, a reencarnação pode ser vista como um processo de equilíbrio e aprendizado, onde as consequências das ações passadas são experimentadas e trabalhadas em vidas futuras. Também aqui bastante relacionado com a doutrina espírita. Lembrando que essas respostas não foram aqui
baseadas naquilo que o Espiritismo traz, mas no que é a reencarnação efetivamente. Terceiro, evolução espiritual. A reencarnação é frequentemente ligada à ideia de evolução espiritual. Cada vida oferece oportunidades para crescimento, aprendizado e progresso espiritual. Através de várias encarnações, a alma pode evoluir em direção à iluminação, ao conhecimento ou à união com o divino, dependendo da tradição religiosa ou filosófica, também aqui condizente com a doutrina espírita. 4. Explicação para desigualdades e injustiças. Alguns creem que a reencarnação fornece uma explicação para as desigualdades e injustiças percebidas na vida, tanto em termos de circunstâncias de nascimento, quanto de experiências ao longo da vida. Acredita-se que as diferenças de status social, riqueza, saúde, entre outras, são reflexos das ações e escolhas feitas em vidas passadas. Também aqui, condizente com a doutrina. 5. Variações culturais e religiosas. A crença na reencarnação assume diferentes formas em várias tradições religiosas e filosóficas ao redor do mundo. Por exemplo, é uma parte central das religiões dármicas, como o hinduísmo e o budismo, mas também é encontrada em tradições esotéricas e espirituais de outras culturas. Embora a reencarnação seja uma crença profundamente arraigada em muitas culturas e tradições religiosas, é importante notar que nem todas as pessoas aderem a essa ideia e a aceitação da reencarnação varia amplamente entre diferentes grupos e indivíduos. Então aqui a gente viu uma explanação aqui geral a respeito da reencarnação. Então é um processo que, por aquilo que foi trazido para nós, é bastante condizente com aquilo que a doutrina espírita apresenta. Eu coloquei mais uma questão. Faça uma explanação sobre a transmigração da alma. Então, reencarnação é um termo que nós já conhecemos, só para a gente poder entender a raiz. O radical de reencarnação significa carne, significa o organismo, o corpo biológico. Encarnação significa o espírito estar em contato com a carne. Desencarnação é ele sair desse contato, se libertando dessa ligação com a matéria. Reencarnação é ele voltar a ter esse contato com o corpo biológico. E quando nós falamos em transmigração de alma, também é um outro conceito, considerado muitas vezes esotérico, tem uma certa relação com reencarnação, mas não necessariamente uma conexão direta. Vamos aqui então entender alguns pontos. A transmigração da alma, também conhecida como metempsicose, é um conceito filosófico e religioso que sugere a migração ou transferência da alma de um corpo para outro após a morte. Esse conceito tem raízes em diversas tradições religiosas e filosóficas ao redor do mundo e é frequentemente associado à ideia da reencarnação. Então nós vamos pegar aqui a ideia da transmigração ou metempsicose, que Kardec inclusive trata dessa questão, é a transferência, migração ou transferência da alma de um corpo para outro. Tá? Beleza. Então, a transferência de um corpo para outro, muito bem, o espírito então passa de um organismo para outro organismo. Mas isso nós vamos observar que não necessariamente tem algum significado de progresso. Pode ser, por exemplo, o caso de uma punição. Quando nós vemos, bom dia, Andréa. Quando nós vemos, por exemplo, um espírito que sai de um corpo humano e reencarna no corpo de um animal. Então vejamos aqui a diferença entre aquilo que é reencarnação e aquilo que é a metempsicose ou transmigração da alma. Vamos então à transmigração, para a gente poder entender, porque esse conceito também se encontra muito presente em crenças com um grande número de seguidores aqui no nosso mundo. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a transmigração da alma. Primeiro, a base filosófica dela. A transmigração da alma tem sido explorada em várias tradições filosóficas ao longo da história. Platão, por exemplo,
discute a ideia da transmigração da alma em seus diálogos, especialmente na República e no Fedro. Para Platão, a alma é imortal e pode passar por uma série de encarnações em diferentes corpos. Então a gente já começa a perceber que a ideia da transmigração é uma ideia que já vem lá dos gregos há centenas de anos antes de Cristo. Já começa por aí. Então a gente vê que muitas vezes fala que a reencarnação é uma criação espírita. Na verdade, o que o espiritismo faz é discutir temas que se encontram presentes em diversas filosofias, mas a partir daquela lógica, a partir de uma razão e de uma fundamentação a partir dos ensinamentos que os espíritos trazem. Então não é apenas uma crença. Bom dia, ilusão perdida. 2. Tradições religiosas a respeito da transmigração das almas. A ideia da transmigração da alma está presente em várias religiões e sistemas de crenças, incluindo o hinduísmo, budismo, jainismo e algumas tradições da antiguidade. No hinduísmo, por exemplo, a transmigração da alma é um componente essencial do ciclo de renascimento, chamado de samsara, onde as almas passam por múltiplas encarnações até alcançarem a liberação, chamado de moksha. 3. Ciclo de renascimento. A transmigração da alma é frequentemente considerada parte de um ciclo de renascimento ou reencarnação, onde as almas passam por diferentes formas de existência, como humanos, animais ou até mesmo seres celestiais, com base em seu karma, que são as suas ações, acumulado ao longo de várias vidas. 4. Progresso espiritual. Para muitas tradições que acreditam na transmigração da alma, o objetivo final é a evolução espiritual e a libertação do ciclo de renascimento. Cada vida oferece oportunidades para aprender, crescer e purificar a alma, eventualmente alcançando um estado de iluminação ou união com o divino. Então, tanto a reencarnação como a transmigração da alma tem como objetivo o progresso espiritual. O que nós vamos perceber de diferença de um para outro mais para frente é a forma como isso acontece. Número 5. Justiça divina e responsabilidade moral. A ideia de transmigração da alma está frequentemente ligada à noção de justiça divina e responsabilidade moral. As ações realizadas em uma vida afetam o curso de futuras encarnações e as almas são responsáveis por suas escolhas e comportamentos ao longo do ciclo de renascimento. Então a gente tem aqui algo bastante próximo daquilo que a doutrina espírita traz para nós. A justiça divina, ou seja, o processo de expiações, resgates de escolhas equivocadas do passado, ou erros praticados anteriormente, e ao mesmo tempo com responsabilidade moral, em que o espírito assume as responsabilidades das suas próprias escolhas, e não simplesmente alguém decide por ele qual vai ser o seu futuro. E conclui para nós aqui. É importante observar que as interpretações da transmigração da alma podem variar significativamente entre diferentes tradições religiosas, filosóficas e culturais. Algumas tradições podem enfatizar mais a ideia de progresso espiritual, enquanto outras podem destacar a importância da libertação do ciclo de renascimento como objetivo final. Então, tanto o progresso como libertação do ciclo de renascimento. Esse ciclo, em que o espírito está sempre encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, e a pergunta é, até quando ele fica nesse ciclo? Até o momento em que ele, atingindo um grau evolutivo, ele deixa de fazer parte desse ciclo reencarnatório. Mas eu perguntei aqui, para finalizar, reencarnação e transmigração da alma podem ser entendidos como a mesma coisa? Embora reencarnação e transmigração da alma estejam relacionadas e frequentemente se sobreponham em alguns aspectos, elas não são exatamente a mesma coisa,
e tem algumas distinções importantes em diferentes contextos religiosos, filosóficos e culturais. Aqui estão as principais diferenças e semelhanças. Então, semelhanças. Ambos os conceitos envolvem a ideia de que a alma, ou espírito de um indivíduo, pode sobreviver à morte física e continuar sua existência em outro corpo ou forma. Corpo ou forma. Vejamos esses detalhes. Tanto na reencarnação quanto na transmigração da alma, há uma noção de continuidade da consciência ou da identidade espiritual através de múltiplas encarnações. Então, dentro de um conceito geral, os dois se assemelham. 2 diferenças. No contexto do hinduísmo e do budismo, a reencarnação geralmente se refere ao renascimento da alma em diferentes corpos dentro do ciclo de renascimento, samsara, com o objetivo final de alcançar a liberação, moksha ou nirvana. A reencarnação nessas tradições está mais diretamente ligada ao conceito de karma. Então é o conceito de progresso, de resgate. A transmigração da alma, por outro lado, pode ter conotações diferentes em diferentes tradições. Por exemplo, na filosofia platônica, a transmigração da alma pode envolver a migração da alma entre diferentes corpos em sua jornada em direção à verdade e à sabedoria, sem necessariamente estar presa a um ciclo de renascimento específico. Enquanto a reencarnação frequentemente implica uma progressão linear em direção à libertação espiritual. A transmigração da alma pode envolver uma variedade de destinos possíveis, incluindo o retorno a diferentes formas de existência, dependendo das ações e realizações do indivíduo. Em resumo, embora a reencarnação e a transmigração da alma compartilhem ideias fundamentais sobre a sobrevivência espiritual além da morte física, suas interpretações e implicações podem variar significativamente entre diferentes tradições religiosas, filosóficas e culturais. Então, achei bem bacana esses tópicos que foram abordados, né? Essas orientações que foram passadas aqui a partir desses conceitos conhecidos, né, de uma forma geral. A gente vai agora entender, a partir da visão espírita, a reencarnação como parte de uma lei, podemos dizer assim, que é aplicada a todos, principalmente a todos os princípios espirituais, visando sempre o progresso. E aqui é algo interessante que o chat passou para nós. A reencarnação é sempre observada a partir de uma perspectiva linear e progressiva. Então significa que o espírito vai sempre evoluindo dentro daquela linha evolutiva, aquela linha de progresso que ele vai trilhando. Enquanto que a transmigração da alma ou metempsicose pode fazer com que o espírito, no momento em que ele se encontra, por exemplo, num corpo físico, como a gente comentou, num corpo de um ser humano, ele pode, de acordo com as ações que ele praticou, regredir e reencarnar num corpo até mesmo de um objeto, de uma pedra, de uma planta, que são essas crenças que hoje nós encontramos. Algo bastante significativo que nós vamos observar a respeito dessa pluralidade de existências, né, essa quantidade de existências que o espírito vai vivendo a partir da reencarnação, quando nós pensamos dentro da nossa sociedade ocidental, somente o espiritismo e as religiões de tradições africanas, como por exemplo, né, a Umbanda, o Candomblé, têm esse entendimento de reencarnação, embora com diferenças. Mas fora isso, no nosso mundo ocidental, com uma influência essencialmente católica, e também ali das igrejas evangélicas, mas essencialmente cristã, as ideias de reencarnação não fazem parte dos seus dogmas. Então é uma existência única. A partir dessa existência única, o espírito então passa por esse julgamento final, onde o seu destino é selado,
seja por um estado de plenitude eterna, seja por um estado de tortura eterna, que é o caso do céu e do inferno. Enquanto que purgatório é aquele período em que o espírito aguarda ali o seu momento de destinação. Então, podemos ver assim que, de um modo mais claro, a doutrina espírita é aquela única que defende, como parte dos seus princípios filosóficos, a reencarnação, aqui no nosso mundo ocidental. Se nós falarmos do mundo como um todo, no Oriente, por exemplo, nós vamos ter o budismo, o hinduísmo sendo ali uma das maiores religiões. A maior de todas nós vamos encontrar no islamismo. A segunda, no cristianismo. Ou melhor, a primeira no cristianismo, a segunda no islamismo. E o cristianismo, no momento em que ele é separado, igrejas católicas, igrejas evangélicas e outras filosofias cristãs, aí então o cristianismo passa para segundo. Mas o principal é exatamente ali o islamismo. O hinduísmo se encontra ali em terceiro, sendo praticado principalmente naquela região do subcontinente indiano. O budismo, por sua vez, ele se encontra disseminado um pouco na China, um pouco no Japão, um pouco no Tibete, mas ali a gente tem então essas filosofias que falam sobre reencarnação. Mas no nosso mundo ocidental, que é o que importa para nós aqui nessa cultura que nós vivemos, a doutrina espírita é a única que defende como parte da sua filosofia, que é a reencarnação. Então, muito bem, Kardec, no primeiro ponto aqui, então, só lembrando, né, que quando ele escreveu esse conteúdo, ele se encontrava numa Europa dominada pelo pensamento católico, com uma parcela importante das religiões que até então eram ali protestantes, já começando a tomar um formato diferente. Então ele trouxe a pluralidade das existências, ou a reencarnação, como sendo um conceito que afrontava as filosofias dominantes. Porque nenhuma dessas duas, católicos ou evangélicos, não aceitam a reencarnação, e ele trouxe isso. Então, como se não bastasse a comunicação com o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, como os espíritos descrevem, a reencarnação. Então vejamos quantos conceitos diferentes Kardec foi introduzindo naquela sociedade a partir dos ensinamentos dos espíritos, e tudo isso entrava em confronto direto com as filosofias dominantes. Então a gente vê o trabalho que ele teve que desenvolver para mostrar para as pessoas que tudo aquilo que até então elas foram educadas, que elas acreditavam e tudo mais, tudo isso simplesmente tinha que ser transformado em conceitos absolutamente novos. Então para nós é comum hoje, né, a gente vê inclusive a ideia da reencarnação sendo tratada em filmes. Pega um filme de ficção, por exemplo, alguém diz assim: ele só pode estar me perseguindo porque eu fiz alguma coisa na vida passada. Então isso é tratado de algo natural, né? Eu me recordo até do filme A Múmia, né? Um dos filmes, né, de ação, assim, bastante divertido. E ali nós vamos encontrar personagens que no passado tiveram ali uma relação e que depois nessa nova existência voltam a se encontrar como trazendo a mesma inimizade que tinha anteriormente. Então a gente vê assim que em situações das mais comuns, a ideia da reencarnação acaba sendo presente. E até mesmo no conhecimento popular as pessoas falam isso. Ah, na próxima vida eu quero ter tal coisa. Isso só pode ser coisa do meu passado. Essa pessoa na minha vida só pode ser um karma. Então são várias expressões que vão sendo utilizadas. Mas cabe à doutrina espírita não apenas falar sobre reencarnação, mas entender qual é exatamente o seu propósito. Qual é exatamente ali a sua justiça, para mostrar que nem tudo é coisa do passado, nem tudo que nós pensamos agora nós teremos no futuro, mas que tudo depende muito dessa responsabilidade moral que foi tratado para nós lá no chat. André colocou, é importante entender que foram séculos de ideias cristãs congeladas e perseguidas, né? Aquelas que eram contrárias, né? Com grande perseguição. Eu também, André, adoro esse filme, ele é muito divertido. Então vamos lá, Kardec então fala para nós aqui inicialmente, partindo do princípio então de que nós já entendemos a reencarnação, aceitamos a reencarnação como algo natural para todos nós, que nós somos espíritos reencarnados. E até eu estava brincando recentemente, minha irmã falava de um amigo que era evangélico, em que a reencarnação não faz parte do entendimento deles. E que inclusive aqueles temas tratados na Bíblia, como dilúvio, por exemplo, são temas verdadeiros.
Então o que eu brincava com ela era, não importa se acredita ou não em reencarnação, ele é um espírito reencarnado e pronto. Então cabe a nós aqui termos esse entendimento e a partir desse entendimento fazer valer as nossas ações de aproveitar as nossas reencarnações como parte do nosso progresso. Porque muitas vezes nós vemos ali indivíduos, muitas vezes não, nós vemos de um modo geral no nosso mundo essa quantidade enorme de pessoas encarnadas, reencarnadas, mas sem qualquer consciência vivem a vida como se fosse num automatismo. Sem a consciência da sua natureza espiritual, sem a consciência de que está reencarnado cumprindo um planejamento evolutivo e, portanto, agem de acordo com as necessidades e estímulos que o mundo natural vai oferecendo para ela, que o nosso mundo comum vai oferecendo para ela. E isso faz parte daquele exercício que certa vez eu comentei com vocês, ali sentado à mesa, numa praça de alimentação, num shopping. Aí a gente tem aquele momento filosófico em que você para e começa a ver as pessoas transitando de um lado para outro, sentadas à mesa ali conversando, rindo, se alimentando, carregando os pacotes para cá, carregando pacotes para lá, cada um com a sua configuração, o seu modo de ser, o seu modo de sentir, o seu modo de se vestir. E a pergunta é, será que essas pessoas têm noção de qual é o papel delas no mundo, qual é a condição delas no mundo? Certamente, praticamente ninguém pensa nisso. Simplesmente vive a vida de um dia depois do outro, tentando alcançar ali um estado de felicidade, fazendo escolhas muitas vezes equivocadas que, em vez de seguir em direção a esse caminho da felicidade, acaba exatamente paralisando o seu progresso pelo fato de ter que resolver pendências que ele próprio criou. Então a ideia da reencarnação para nós espíritas é uma ideia compreendida, aceita, mas não necessariamente compreendida. Porque se ela fosse compreendida, nós como espíritas rapidamente alcançaríamos o progresso. Porque nós viveríamos em função desse entendimento, de que toda a logística, todo o planejamento que foi feito para que nós estivéssemos aqui hoje, tudo isso seria muito bem aproveitado para que na próxima encarnação nós então utilizássemos esse conhecimento para fazer com que a nossa vida fosse muito mais proveitosa, muito mais prática, muito mais feliz. Só que nós estamos ainda trabalhando, no resgate das pendências do passado através da expiação, em vez de aproveitarmos essas oportunidades para o nosso crescimento, nós nos sentimos presos, paralisados e muitas vezes nos revoltamos com tudo isso. Então acreditar na reencarnação ou aceitar a reencarnação é uma coisa, você compreender e viver em função desse entendimento é outro completamente diferente. E o nosso papel como estudantes da doutrina é entender exatamente esses conceitos e passar a aplicação disso em nossas vidas. E lembrando que o fato da reencarnação ser uma realidade, estando aqui no mundo físico ou estando no mundo espiritual, esse conceito não é necessariamente aceito. Já vimos isso, por exemplo, mais uma vez, falando lá no Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, quando aquelas senhoras que viviam no plano espiritual aguardavam um momento ali de reencontro com Deus para viver a felicidade plena, sem se darem conta que logo em breve passariam para um novo planejamento reencarnatório e voltariam aqui para o mundo físico. Então nem mesmo tem espíritos no plano espiritual que nem acreditam que morreu. Imaginemos em tudo isso que implica no espírito estar no plano espiritual. Mas vamos lá. Questão então 166 é a primeira desse item, a reencarnação, do capítulo 4 aqui, da pluralidade das existências. Kardec então nessa primeira questão ele desenvolve, tem a pergunta principal e mais 3 complementares. Então Kardec faz a pergunta e depois ele vai insistindo para aprofundar um pouco mais. E nós veremos aqui que Kardec, nessas perguntas que ele elabora, na forma como ele apresenta essas perguntas, são de uma forma bem didática. Ele faz perguntas que podem ser óbvias, mas que é necessário para você construir o entendimento, construir o raciocínio. E mais do que isso, é muito fácil para nós hoje, mais de 160 anos, lendo, estudando, acompanhando várias histórias, vários esclarecimentos a respeito da reencarnação, e nós olharmos para essas perguntas e pensarmos, poxa vida, essa pergunta é tão óbvia, por que ele fez?
Mais uma vez a gente vai lembrar, quando esse livro foi publicado, foi naquela época em que não apenas havia a predominância daquelas religiões tradicionais, como também havia ali uma imposição daquela filosofia que também se implicava em perseguição. Então, para aquelas pessoas, era a primeira vez que elas ouviam falar disso. Na maioria das vezes. Ou quando ouviam falar, era de algo muito distante, de terras distantes, de mundos desconhecidos, de pessoas que nem sabiam quem eram, como viviam. Porque o que se deveria pensar naquele momento é que tudo aquilo que faz parte daqueles dogmas dominantes, aquilo é a única realidade. Então as perguntas, por mais óbvias que possam parecer, elas na verdade eram importantes na época e são importantes hoje, mais uma vez, para a construção do nosso raciocínio. Nada com Kardec é óbvio, né? Tem sempre um motivo, exatamente. Então aqui 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Essa pergunta, então, ela vai entrar dentro de um contexto em que nós vamos encontrar como ideia dominante que nós temos uma única existência. No momento em que eu volto ao mundo espiritual através da morte biológica, eu tenho um destino final. Pode ser aquele destino intermediário, como é o caso que a Igreja Católica trabalha com a ideia do purgatório, mas os evangélicos não. Os evangélicos você tem apenas 2 destinos aguardando o juízo final. O nome juízo final vem da ideia de julgamento final. É aquele momento em que tudo é definido para aquele espírito, para aquela alma. Então, quando nós pensamos que você tem uma única existência e que essa existência vai fazer com que você, no final, seja destinado definitivamente para uma condição de felicidade ou de sofrimento, e aqueles que não conseguiram alcançar a perfeição? Porque às vezes ele pode não necessariamente ser uma pessoa má, mas também não foi uma pessoa necessariamente boa. Era alguém que simplesmente viveu a sua vida. Aí a ideia de que Deus julga a intimidade de cada um de uma forma que nós não conhecemos e depois estabelece ali o seu destino, é uma ideia apenas baseada numa fé. Você tem que acreditar e pronto. Mas ali nós vamos encontrar, para aquele espírito que segue ali o seu caminho e não conseguiu, vivendo a sua vida, e não conseguiu se depurar adequadamente, como é que ele vai conseguir exatamente alcançar o progresso? Como é que ele vai alcançar a perfeição, já que, para que ele possa viver no seio de Deus, contemplando Deus, vivendo em harmonia com Deus, ele tem que ter alcançado a perfeição. Só que a perfeição que nós entendemos a partir das referências que nós temos, como, por exemplo, Jesus, que é a referência de perfeição que nós temos, e sabendo que todos nós estamos muito distantes dessa perfeição, como é que nós podemos, então, estarmos ali presentes junto a Deus? E aí, então, os Espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, aí já começa, opa, peraí. Se eu acreditava que a minha vida tinha uma única existência e a partir dessa existência eu ia para esse destino final, como é que eu posso ter uma nova existência? Como é que isso funciona? Kardec, então, acompanhando, observando aqui, então, o desenvolver desse raciocínio, ele coloca, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou aquela pergunta marota que ele faz, né? Quer dizer, essa nova existência nós podemos entender como sendo uma existência espiritual? Quer dizer que depois de viver aqui no plano físico, no plano espiritual, ele tem ali novas experiências que vão ajudá-lo nessa depuração? A resposta, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida terrena, da vida corporal. Desculpe o barulho, gente. Então, quer dizer, ele já coloca aqui então que essa nova existência se dará a partir de uma prova da vida corporal. Então já começa por esse ponto. Só um instantinho aqui. Espera que apareceu uma janela aqui, eu estou fechando ela.
André colocou, né? Não gostei da palavra prova, porque indiretamente define a dor e dificuldade quando podemos, acho, ter uma nova existência com provas fáceis. Então não é prova, né? O que ele coloca para nós aqui em cima, quando ele diz assim, sofrendo a prova de uma nova existência. Lembrando que essa prova é no sentido de você experimentar uma nova existência. Então o espírito vai sofrer nesse sentido, porque a encarnação, estar no corpo físico, é algo que traz sofrimento. Pois é, está bem aqui em cima de mim. Então, assim, a prova dessa existência significa você sofrer essa nova experiência. E essa experiência vem com essa nova existência que se dá no corpo físico, na vida corporal. Na questão B, então aqui 166b. A alma passa então por muitas existências corporais? A resposta sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. É o desejo deles. Então aqui ele coloca aqueles que desejam trazer aqui uma ideia contrária, aqueles que querem convencer do contrário. Na verdade, nós temos então aquela predominância do pensamento dogmático das igrejas tradicionais, das escolas tradicionais. Então, quando você fala que você reencarna, que a alma reencarna, ele diz assim, não, isso não reencarna, porque isso não está escrito nos textos sagrados. E aí então ele coloca, manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. E aí então o mecanismo de evolução acaba sendo um mecanismo por outros caminhos diferentes da reencarnação. Como é o caso, por exemplo, de Deus usar ali o seu próprio julgamento para definir o destino daquele espírito. Como isso se dá, não sabemos, porque não temos como entrar nos mistérios de Deus. Mas aí nós vemos que existem mecanismos que são muito mais práticos e muito mais lógicos para fazer com que cada espírito então evolua, que ele cresça a partir ali das suas próprias escolhas. Letra C, então, 166. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? A resposta dos espíritos, bem objetiva e bem simples, evidentemente. Então, mostrando para nós que quando se fala em nova existência, nós falamos numa nova existência no corpo material. E aqui eu queria trazer para vocês algo importante. A expressão vida, como por exemplo, uma nova vida, uma vida passada, nós entendemos o significado, que significa, na verdade, uma nova experiência no futuro, no passado, ou essa que nós estamos desenvolvendo. Mas, para ficar mais claro dentro do nosso vocabulário, e aí é importante, que os próprios espíritos já disseram para Kardec, quando afirmaram que é importante que nós nos entendamos com relação às palavras, para que não haja nenhum tipo de confusão nossos debates, no nosso entendimento. Então, quando eu falo vida passada, eu entendo que eu estou me referindo a uma existência. Mas também é importante a gente entender que quando eu falo que eu sou um espírito vivo, essa única vida que eu tenho é essa vida imortal. Portanto, quando eu falo vida passada, vida presente e vida futura, eu estou falando de 3 vidas diferentes. Sendo que eu sou um espírito que tem uma única vida dentro dessa imortalidade. Mas quando nós usamos essas expressões, basta a gente fazer então aquele ajuste para entender que essa expressão vida significa, na verdade, existências. Por isso que nós temos ali dentro da aplicação de algumas técnicas, como terapia de vidas passadas. Ela passa também a ser interpretada como terapia de vivências passadas. Mas se alguém falar para você, eu fiz ali uma terapia de vidas passadas, sem nenhum problema nós entendemos o significado. Da mesma forma que alguém disser para você assim, eu fui no centro espírita kardecista e lá eu fiz um estudo. Não tem problema, a gente entendeu o que aconteceu. Para a gente parar com essa picuinha de ficar perseguindo e querendo corrigir os outros. Porque tem um encosto perto de mim. Não tem problema, eu entendi que é um espírito que está próximo me influenciando.
Então, quando nós falamos aqui, como o próprio o chat GPT colocou para nós, vida passada, várias vidas, entendemos o significado. Vamos lá então. Kardec lançou a primeira provocação quando ele fala sobre a necessidade de evolução que todos nós temos quando nós não atingimos ainda a perfeição. Entendemos que essa evolução se dá através de novas provas, que são novas existências, que o espírito experimenta em novos corpos biológicos. Novas existências corporais. Então, o primeiro conceito está aqui montado. 167. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. E a gente vai entender expiação como sendo resgate, sofrimento dos erros praticados. E a gente pode entender isso de modo muito prático. O aluno que faz uma prova na escola e ele não estudou, ele vai tirar uma nota ruim. A sua expiação será o período de recuperação. A sua expiação será ali aquele esforço maior demandado para que ele possa recuperar e voltar à média que ele perdeu. Nesse caso nosso, expiação significa nós resolvermos, nós corrigirmos os nossos erros passados. E ainda vai, além da expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, como é um melhoramento progressivo, nós vamos entender que não existe estagnação e não existe retrocesso. Então a humanidade vai sempre evoluir de uma forma progressiva através dessas existências a que todos estamos submetidos. É uma lei que se aplica a todos nós. E ele complementa aqui a resposta do Espírito. Sem isso, onde a justiça? E a gente pensa, opa, justiça? Por que a reencarnação tem alguma relação com justiça? Aí nós vamos entender que se a justiça ela pode ser aplicada na nossa vida material, na nossa vida social, em que o indivíduo, quando ele comete uma infração, por essa justiça ele tem que responder pela infração praticada nos seus mais variados graus, desde aquele que recebe uma advertência, recebe uma multa, recebe uma repreensão, recebe uma detenção, ou até mesmo, em alguns casos, recebe ali, pela reciprocidade, uma pena de morte, por exemplo, uma pena perpétua, que nós vemos em algumas sociedades no nosso mundo. Nós temos então a nossa justiça. Só que a nossa justiça ela é baseada nos nossos valores. Ela é baseada dentro do conceito moral de uma sociedade. E aí então o que significa que aquilo que eu pratico dentro da minha sociedade, a legislação que é elaborada visa exatamente acompanhar ali as minhas escolhas, as minhas ações. Mas e no caso, por exemplo, conhecendo, compreendendo que nós como criaturas não temos perfeição suficiente para agirmos ou corrigirmos os nossos erros, como é que então que Deus, nesse caso, que é o Criador de tudo, e que nós, como criaturas, estamos submetidos ao seu conhecimento, às suas leis, como que essa então justiça acaba sendo aplicada? Porque a nossa justiça é imperfeita. A nossa justiça ela atua dentro de um padrão de compreensão que nós, que criamos essas leis, aplicamos. Então essa justiça de eu, no caso de uma existência em que eu estou aqui desempenhando o meu papel, eu abuso da minha posição, eu interfiro, eu influencio, eu pratico com egoísmo prejudicando o outro, como eu posso aprender com essas minhas escolhas? Exatamente vivendo aquilo que eu provoquei, aquilo que eu infringi no outro. Mas a gente lembra que quando se fala em reencarnação, não é necessariamente uma justiça punitiva. Ela também traz ali, sendo um processo reeducativo, ela também me traz as recompensas. Porque uma existência bem vivida vai me proporcionar, pela própria justiça das escolhas que eu fiz, uma reencarnação que vai fazer com que eu então colha tudo aquilo que acabei plantando, né? Então, inclusive essa ideia de plantar e colher é uma figura que nós utilizamos com bastante frequência. Porque as escolhas que eu faço trazem consequências. Escolhas positivas como consequência, lembrando que a palavra consequência não significa castigo. Significa aquilo que vem como resultado.
Então, se eu tenho uma existência equilibrada, proveitosa, a consequência disso significa que no futuro eu não terei débitos para poder resgatar, eu não terei falhas, imperfeições para corrigir. Então, a reencarnação, ela não é punitiva. E não apenas também recompensadora, ela é educativa. E ela vai nos educando a partir das escolhas que nós fazemos. André colocou, por isso cada vez mais acredito que teremos mais 800 mil anos de ajuste para o mundo de regeneração, que tanto falamos, como se fosse ano que vem, né? Pois é, mas a ideia da regeneração também, Andréa, ela é um processo. Então nós podemos, por exemplo, a partir de agora, todos nós vamos frequentar uma nova escola. E nessa escola nós vamos começar pelo primeiro ano. Uma escola que tem, por exemplo, 15 anos. Aquele aluno que está no primeiro ano, sem dúvida, ele é muito diferente daquele aluno do 15º ano. Mas do primeiro ao 15º, todos estão na mesma escola. Então o mundo de regeneração não é um mundo regenerado. Ele é um mundo de processo de transformação. E é isso que os espíritos dizem para nós, que nós estamos entrando nesse mundo de regeneração para iniciarmos esse processo de mudança. Porque no momento em que nós nos regenerarmos, podemos ascender para mundos felizes. Porque os espíritos felizes não precisam se regenerar, porque eles já estão regenerados. Eles já conseguiram alcançar esse estado para desfrutar essa plenitude. Então o mundo de regeneração significa que são espíritos que agora apresentam condições de viverem experiências diferentes. Porque, primeiro, não cometem mais os erros que cometiam no passado. Por já terem educados ali os seus valores, os seus instintos, as suas tendências e tudo mais. A sua razão já se desenvolve mais, ele já tem mais clareza de entendimento, ele se encontra mais espiritualizado. Mas ele ainda tem muito que percorrer. Então, o mundo de regeneração, nós podemos entender que ele já deu início. E nós estamos vivendo isso. Só que nós estamos naquela fase de transição para poder saber exatamente quem continua e quem volta para reiniciar um novo caminho de provas e expiações. Então nós já estamos vivendo, nós já estamos vivendo já esse processo de regeneração. Só que nós estamos no começo. Eu me recordo de uns dos ensinamentos, né, que os espíritos trazem para nós, e esses vieram lá do Leon Denis, quando nós falávamos ali sobre os ensinamentos que eles traziam. A orientação era que muitos espíritos estão tendo nessa existência a última oportunidade de continuar nesse caminho. Porque a partir das escolhas que fazem, já dá para definir que eles são incompatíveis com essa nova proposta de existência, com essa nova proposta existencial. São espíritos ainda endurecidos, são espíritos ainda rebeldes. Porque o fato de nós falarmos de mundo de regeneração, nós não falamos de espíritos que não erram mais, continuam errando. Mas a tendência é que a partir do momento em que a consciência começa a despertar, ele tende a errar cada vez menos, até o momento em que ele consegue se reequilibrar plenamente com a sua consciência e perante as leis que regem a nossa existência, para depois ascender a mundos mais felizes. Então nós estamos já vivendo esse processo. Só que nós estamos vivendo aquela seleção, em que aquelas maçãs podres estão sendo tiradas e aquelas maçãs em ordem continuam seguindo. Talvez daqui umas 2 ou 3 gerações nós já tenhamos ali uma limpeza já maior acontecendo. Mas todos esses espíritos, esses escândalos que nós vemos hoje, para muitos deles é a última oportunidade que eles têm, e nós estamos percebendo que eles estão falhando. E nessa falha começa tudo de novo em mundo de provas e expiações. Então pode demorar 800 mil anos que você colocou para que tudo isso se resolva. Mas como lembra Gandhi, né, para toda grande viagem, né, toda grande viagem começa com o primeiro passo. Né? Nós estamos aqui dando os nossos primeiros passos. A Cleusa colocou, né, a gente pode ser um espírito regenerado vivendo no mundo de expiações e provas. Né? São os espíritos ali que trazem as suas experiências missionárias para ajudar. Agora, o que nós temos aqui é que podemos estar no mundo de provas e expiações, mas as nossas experiências não são de provas, não são de expiações, porque provas sempre haverá, né?
Basta a gente lembrar que aquele aluno de doutorado, no momento em que ele faz a prova dele, é exatamente no momento em que ele faz a apresentação da sua tese. Ele está sendo provado no seu conhecimento. Aquela banca examinadora, né? Aquela banca examinadora está ali julgando exatamente qual é a competência que ele tem. É por isso que o espírito regenerado, ele já não traz mais expiações. Porque todo o seu passado, toda a sua história, toda a sua consciência já foi resolvida. E nesse caso, quando nós colocamos missionários, Cleusa, é missionários assim de várias formas diferentes. Temos as missões em benefício da humanidade, como temos as missões pessoais. De estar aqui, por exemplo, acompanhando alguém, a gente lembra, o próprio André Luiz fala ali sobre a sua mãe, que reencarnaria um espírito que já vivia em esferas mais elevadas, mas vinha para ajudar aquele grupo de indivíduos, de espíritos, com o qual ela tinha ali algum tipo de vínculo. Mas o que ela viria fazer aqui? Qual é exatamente a expiação que ela tinha para responder? Nenhuma. Pelo menos não relacionada com o nosso mundo. E as provas dela eram provas que estimulavam cada vez mais a ela crescer. Só que são provas diferentes das provas que nós vivemos aqui. Aquele aluno, por exemplo, da escola, que todo dia tem que acordar cedo, todo dia tem que ir lá estudar, obrigatoriamente ouvir aquelas lições todas, e de repente fazer uma prova para passar de ano é uma coisa. Aquele aluno de doutorado, ele escolheu fazer aquilo. Ele escolheu começar aquele curso de doutorado, aquelas orientações, pesquisas, etc, etc, e depois submeter tudo ao conhecimento dele. Ele fez por livre-arbítrio. A criança não, a criança vai por obrigação. Então por isso que nós vamos entender que espírito regenerado, como o próprio termo diz, ele já se resolveu. As experiências que ele tem agora são experiências de provas e de progressos que ele vai vivenciar. Estar, por exemplo, estudando o livro dos espíritos. Pois é, nós estamos aqui espíritos que estamos começando agora a regenerar. André colocou, sou ansiosa, quero resolver logo, e tem tantas tristezas e violências que fico deprê. E pensar que vou ter que voltar, me dá um ciricutico, Mas cada vez mais a gente volta de um jeito diferente. Até mesmo a nossa compreensão, quando nós chegamos aqui no nosso mundo e vemos essas diferenças, essas desigualdades, essas injustiças aparentes, a nossa compreensão é diferente, porque nós passamos a agir em benefício da lei, e não de acordo com as nossas opiniões, com a nossa visão limitada. Então, essa regeneração também inclui o esclarecimento, que a cada dia nós encontramos mais. A Angelina colocou, acredito que muitos de nós em algumas coisas estamos melhores. Não, eu tenho certeza disso, Tanto é assim que até o próprio processo de reencarnação, ele é progressivo. E mesmo que aparentemente um espírito esteja, como a gente já conversou, um espírito esteja estagnado ou até mesmo vivendo ali uma experiência de atraso, mais uma vez é aquele prato que está sendo cozido de uma forma mais demorada. Porque ele precisa, aparentemente, ele está estagnado, vivendo aquela situação de rebeldia, mas as experiências estão fazendo com que essa rebeldia vá se diluindo, vá amolecendo, até o momento em que ela deixa de acontecer. É parte do processo de cada um. Cleusa colocou, porque seremos um mundo de regeneração, quando a grande maioria das pessoas forem regeneradas, mas essa transformação de pessoas se dá aos poucos. Então, essa seleção que nós estamos fazendo agora, esse expurgo que é tão falado, Kardec comenta sobre isso, lá no final do livro A Gênese, quando ele fala sobre a migração de espíritos para mundos mais atrasados, para aqueles espíritos que seguem, para as novas gerações que reencarnam, para a nova geração que reencarna entre nós, isso já mostra para nós que nós estamos numa categoria diferente. Agora, como isso acontece, essa seleção, quem são os espíritos que ficam, quem são aqueles que seguem, que mudam para outro ambiente, quanto tempo isso demora, isso não faz parte do nosso, não é da nossa alçada. Aquilo que acontece na secretaria da escola não diz respeito ao aluno que está na sala de aula. Então a gente vê vários espíritos com grande sabedoria trabalhando, sendo orientados, por exemplo, por Jesus, para que o nosso mundo vá passando por essa transformação. Mas como isso se dá, a gente vê as injustiças hoje e todo mundo se pergunta onde Deus está que não faz tal coisa, porque nós não conseguimos compreender a sua lei.
não aceitamos a lei que é aplicada aqui no nosso mundo, como é que a gente vai entender o mecanismo? Que é muito mais complexo, muito mais profundo, né? Agora são 10, por exemplo, né? Amanhã serão 20, assim vai. Porque nós estamos nesse progresso contínuo, né? O melhor só dependerá de cada um de nós. É a questão do livre-arbítrio, da responsabilidade moral, em que cada um assume as consequências das próprias escolhas. E assim sucessivamente até termos uma quantidade grande de regenerados, né? E aí o mundo regenerado, então, é aquele mundo que já passou por toda a transformação. Porque o próprio mundo regenerado significa que ele é composto por seres regenerados. Mundo em regeneração, mundo de regeneração, é aquele mundo em que os espíritos estão se regenerando. Aqueles que já estão mais avançados e aqueles mais atrasados. Mas está aumentando cada vez mais o número de vivos, né? 8 bi, né? Que vai ser difícil ajustar. O que me ajuda é que tenho plena confiança no Pai e sei que vai dar certo. Pois é, André, a nossa visão é uma visão muito pequena diante da grandeza desses espíritos que estão reencarnando. Vai ter uma tendência em que depois o nosso mundo vai entrar num equilíbrio, um equilíbrio de crescimento, equilíbrio com os recursos naturais do nosso mundo e tudo mais, e aí então haverá um trabalho tanto feito no plano físico como no plano espiritual, em que nós atingiremos esse estado, né, de equilíbrio mesmo, né, de quantidade, de experiências e tudo mais. Então, plano físico e plano espiritual trabalhando de uma forma diferente. Mas não adianta a gente querer especular, porque isso, mais uma vez, não faz parte da nossa alçada. Nós não temos capacidade e nem informações e entendimento para irmos além. Apenas uma questão de confiar mesmo e cada um fazer o seu papel. Por isso que disse que podemos, já de agora, vivermos um mundo de regeneração, né? Pois é, cada um vai vivendo ali o seu processo. Mas é um crescimento que nós estamos vivendo, né? Eu estou sentindo essa tecla porque é importante as pessoas saberem que já podem viver no mundo regenerado, né, desde agora. Pois é, depende de cada um mesmo fazer o seu trabalho, né? Mas quando nós falamos em regeneração, nós temos ainda um longo caminho pela frente, né? Porque nós temos resgates dolorosos, dominar elementos da nossa personalidade, transformar os nossos valores. Não dá para esperar que um aluno que está sendo alfabetizado consiga resolver questões complexas de um ensino superior. Então, basta querer continuar nesse caminho. Mas para atingirmos de fato uma condição regenerada, nós temos ainda um longo progresso pela frente. O que a gente vai ver são esses mestres, esses professores que reencarnam entre nós, trazendo o exemplo do que é estar se regenerando. E aí nós acompanhamos então esses modelos, né? Mas a natureza não dá saltos, né? Como diz Pasteur, né? Então tudo acontece dentro de um processo natural. Para finalizarmos então, meus amigos, o nosso estudo de hoje, deixa eu só pegar aqui, Kardec traz aqui 3 questõezinhas básicas. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna permanentemente? Que a gente já começa a entrar numa definição do plano espiritual. O que acontece do outro lado? Será que a gente vai ficar preso, como foi colocado a respeito dos dogmas de religiões reencarnacionistas, como é o caso da hinduísta, em que você tem um ciclo de reencarnação e você vai vivendo nesse ciclo até o momento em que você sai dele? Essa é uma visão daquela tradição, daquela religião. Mas no caso da visão que os espíritos trazem para nós, durante quanto tempo nós ficamos nesse processo de reencarnação? A resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E essas impurezas, como a gente viu, é um trabalho contínuo, é um trabalho longo, é um trabalho que exige de nós um grande esforço, mas que chega um momento em que o espírito consegue sair, né, avançar dessa etapa de espíritos com imperfeições, com impurezas. 169. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Quer dizer, cada espírito reencarna uma quantidade X de acordo com as suas necessidades? Ou melhor, todos nós reencarnamos naquela mesma quantidade? Então nós temos ali 1000 reencarnações. Todos nós reencarnaremos 1000 vezes? A resposta: não. Aquele que caminha depressa
a muitas provas se forra, ou seja, se livra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, a quantidade de reencarnação vai depender de cada espírito, mesmo que nós tenhamos essa pretensão de querer assim, faltam poucas reencarnações para que eu possa chegar nessa condição de felicidade. É uma ilusão que todos nós temos ainda, né? Porque quando nós falamos em evolução espiritual, nós falamos muitas vezes de conceitos que nós não entendemos ainda. O que é de fato ser um espírito evoluído? E nós procuramos pegar referências aqui no nosso mundo de imaginar aquele espírito é evoluído, aquele espírito é evoluído. Alguém chega para você, nossa, mas você é um espírito tão evoluído. O que nós entendemos por evolução exatamente? Se nós vivemos num mundo de provas e expiações, e aqueles espíritos que estão aqui próximos a nós, são esses professores que nos ajudam nesse nosso progresso. Para entendermos o que é realmente um espírito evoluído, nós temos uma pálida ideia daquilo que é descrito para nós nos livros. Dessas entidades que trabalham em governança, que trabalham na condução de trabalhos elevados, complexos. Esses espíritos mostram uma evolução. E André Luiz, quando ele descreve para nós todos aqueles ministros que trazem aqueles exemplos de existência, exemplos de vida, qual a nossa distância deles para nós? Qual a distância deles para nós? E por último, então, 170, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Isso porque quando nós falamos em encarnação, nós não falamos apenas em encarnação aqui no nosso mundo. Nós falamos no fato do espírito estar vinculado a um corpo mais materializado, não necessariamente com a mesma biologia que a nossa, porque a nossa biologia é uma biologia que ela traz fragilidades, é uma biologia que deteriora. E, portanto, causa em nós sofrimentos. E há esses mundos materializados, ou mundos menos materializados, em que esses corpos são corpos com uma constituição diferente da nossa. Porque a nossa visão é ou você tem um corpo biológico, ou você não tem corpo biológico. Mas quais são exatamente as estruturas intermediárias entre aquele espírito puro e aquele espírito que já saiu da biologia material, orgânica, em que ele precisa se alimentar, em que ele tem as fisiologias para poder cuidar, tem as imperfeições? Então, quando nós falamos em encarnação, que é uma expressão que nós estamos generalizando, porque nós falamos em encarnação em carne, nós teríamos que usar um outro termo para mundos em que a carne não está presente, mas que existe uma estrutura material que pode ser mais fluídica, que nós ainda não compreendemos. Então não dá para a gente querer analisar o universo como um todo a partir da referência que nós temos do nosso mundo. Então as reencarnações continuam acontecendo a partir do momento em que o espírito tem a necessidade de interagir com a matéria, seja ela em que condição for, em que intensidade ela se apresente. Mais materializada que a nossa, e se nós fizermos uma comparação de mundo de provas e expiações que nós temos hoje, lembrando que Kardec fez uma classificação de 5 mundos diferentes, 5 categorias de mundos. Mundos primitivos, provas e expiações, mundo de regeneração, dos espíritos felizes e depois dos espíritos puros. O nosso planeta já foi um mundo primitivo. Basta a gente lembrar, por exemplo, quem eram os espíritos que reencarnaram há coisa de 10 mil anos, 5 mil anos. Espíritos que reencarnaram há 50 mil anos, lembrando que a humanidade que nós temos hoje, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, ela existe entre 100 e 200 mil anos. Os nossos corpos eram diferentes daquela época, as transformações foram acontecendo, a inteligência foi sendo acumulada, foi sendo desenvolvida. Então nós já tivemos no mundo primitivo, estamos hoje de provas e expiações, já na transição para o mundo de regeneração. Lembrando, mundo de regeneração, não mundo regenerado. Esse mundo regenerado nós podemos chamar desses mundos felizes, em que os espíritos desfrutam dessa felicidade pelo fato de já estarem plenamente equilibrados com a sua própria história. Já terem ali os seus melhores valores já desenvolvidos. Então, de regeneração, de transformação e regenerado, transformado. Uma diferença importante entre os dois.
Então, quando Kardec fala regeneração e mundos felizes, lembremos, regeneração processo, regenerado fim. E esse regenerado é onde a felicidade começa a ser vivida. Então vimos aqui, Kardec trouxe esses primeiros conceitos a respeito de reencarnação, de objetivo, de quantidade. Não vimos aqui como isso acontece, lembrando que o espírito interagindo com a matéria pode ter outros nomes diferentes de encarnação, porque ele fala de carne. Então nós temos ali outros mundos em que esse nome pode ser diferente. O tempo de existência do espírito no corpo físico, nós aqui hoje vivemos por volta de 70, 80 anos em média. Temos ali indivíduos que vivem 100 anos, 110 anos. Esse é o tempo estimado aqui para a nossa existência. Há mundos menos materializados em que uma encarnação pode durar 500 anos, por exemplo. Porque o corpo que ele utiliza não é um corpo biológico. E o trabalho que ele realiza, pelo fato de estar no mundo menos materializado, não é um mundo, não é uma existência penosa, cansativa, dolorosa. Nós vivemos isso porque o nosso corpo, as restrições que essa matéria impõe, acaba causando para nós esse sofrimento. Ah, porque eu estou com dor no joelho, estou com dor de dente, não enxergo direito. Coisa de mundo de provas e expiações com esse corpo biológico. Mas e se eu não tiver um corpo como esse, meu corpo for mais sutil? Eu simplesmente já não tenho mais necessidade de passar por tudo isso. Mas aí é consequência do próprio progresso do espírito. Muito bem, meus amigos, para a gente finalizar, desculpem o atraso, o próximo tema então que a gente vai estudar é a justiça da reencarnação. Como é que nós vamos entender então que a reencarnação, que ela vai proporcionar a transformação do espírito, como se dá? Porque a nossa visão de reencarnação é